Bom dia, aqui nós estamos para mais um dia agradecer. Gratidão. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Ainda que nós nos tornarmos ingratos, Ele continuará nos amando. Mas quando aprendemos a ser gratos, o amor dele por nós, com certeza, trará uma diferença. Isso não vai fazer o amor de Deus aumentar, mas a atenção dele para mim e para você. Porque gratidão é uma coisa que se desprendeu do ser humano. O ser humano ele aprendeu a ser tão ingrato, não consegue reconhecer a beleza que tem em sua volta, porque está sempre sonhando com coisas mais altas, com aquilo que não tem. Quando aprendemos a ser gratos, tudo que temos é suficiente. E aí entendemos que se vier mais, temos que compartilhar. E aquilo que temos, ainda que aos nossos olhos não seja muito, ainda assim nós podemos compartilhar. Isso é uma essência da gratidão. Alguns a chamam de generosidade. Mas a gratidão é ela que te impulsiona a fazer isso. Muitas vezes nós temos um pensamento de que a generosidade é só dar algo físico, quando na verdade isso não é verdade. Há muitas pessoas que elas precisam muito mais de coisas físicas, de coisas sólidas. Há pessoas que elas precisam só de uma palavra, muitas vezes de um abraço. E aí nós ficamos parados, esperando a nossa situação financeira melhorar, alguma coisa dar certo, Deus falar algo que nós nunca tínhamos ouvido, quando na verdade está tudo aqui, bem diante dos nossos olhos. Gratidão. Quando você demonstra gratidão, você já brilha uma luz diferente. São muito poucos os que reconhecem aquilo que recebem e que agradecem pelo que recebem. Há aqueles que pensam, não, isso só é o meu mérito. Esquecem da graça. Se nem Deus tinha obrigação comigo, com você, imagine as pessoas. Quando nós aprendemos a agradecer a Deus, a agradecer as pessoas, por deixar a cidade limpa, por mandar a água, por mandar a energia. Deus, ele usa as coisas, as pessoas, de tantas formas. Nós somos imperceptíveis. Estamos tão presos dentro do nosso mundo egoísta que não conseguimos agradecer e valorizar o que o outro está fazendo bem na nossa frente. Mas hoje, Deus ele quer mostrar para mim e para você que ainda há tempo de aprender. Enquanto eu e você estamos aqui, enquanto eu e você estamos vivos, ainda há tempo de aprender. Ainda dá tempo de mudar a rota, ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de ser grato e aprender a verdadeira felicidade. Isso e muito mais é o que Deus vai falar comigo e é o que Ele vai falar com você. Fique atento, porque Deus, Ele vai falar conosco, em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias nós te damos, Deus. Tu és santo, Tu és digno, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és aquele que nos conduz, que nos ama, que nos guarda, que nos protege, ó Deus. Obrigada. Obrigada porque a cada dia o Senhor nos ensina, nos instrui. E tudo que fazemos, Pai, direcionados no Senhor, ó Deus, a vitória é certa. Somos gratos ao Senhor, Pai. Reconhecemos o quão pequeno nós somos, o quão falhos, errantes e pecadores. Por isso pedimos, perdoa-nos, Pai.
Perdoa os nossos erros, nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza, que são tantos, Pai. E ainda assim o Senhor nos perdoa, nos levanta, nos ajuda, nos dá força, Pai. Só o Senhor para fazer isso por nós. E o que é melhor, sem nos cobrar nada em troca. Oh Deus, queremos que o Senhor venha a cada instante ser aquele que nos guarda, ser aquele que nos guia, ser aquele que nos ama. Queremos aprender a amar o Senhor, Pai. Sabemos que nós não vamos conseguir amar o Senhor na plenitude que o Senhor nos ama, mas queremos aprender, Pai, a devolver ao Senhor o amor que o Senhor direciona para nós, pois Ele é muito lindo, Ele é muito doce, Ele é muito perfeito. Que possamos, Deus, agradar ao Senhor, devolvendo um pouco daquilo que o Senhor nos ensina em ações, em atos. Que o Senhor venha nos direcionar, que a mansidão do Senhor, que a humildade do Senhor possa ser vista em nossos atos, em nossas ações, porque é o Senhor quem faz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos permitir viver mais esse dia na Tua presença, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e hoje nós estamos no capítulo 51. Aqui nós vamos iniciar no verso 1 e ele diz assim: escutem-me, vocês que procuram a justiça, que buscam o Senhor. Olhem para a pedra da qual vocês foram cortados. Vejam o poço de onde foram cavados. Sim, pensem em Abraão, seu pai, em Sara, que os deu à luz. Vocês estão com medo por serem pouco em números? Mas lembra-se de que Abraão era apenas um, quando eu o chamei. Apesar disso, eu o abençoei e ele se tornou uma grande nação. O Senhor, nessa manhã, Ele diz para mim e para você: você tem andado em justiça? Então não fica preocupado com mais nada. Eu que abençoo. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Se você está andando em justiça, eu te abençoo. Quando Deus nos abençoa, não existe maldição, não existe mal, não existe nada que possa tocar em mim e em você. Porque aquilo que Deus abençoa está protegido. Agora, se Deus amaldiçoar, aí não tem como ninguém abençoar. Mas o Senhor, Ele diz para mim, para você: escute-me, você que procura a justiça. Você é essa pessoa que procura a justiça, que procura fazer as coisas tudo certo, conforme Deus tem te orientado? Entenda muito bem, nós não estamos falando as coisas certas, naturais do mundo, porque há pessoas que elas confundem a justiça de Deus com um sinal de trânsito, com coisas que não levam à salvação. Viver a justiça de Deus é você fazer tudo aquilo que Deus te ensina, tudo aquilo que Deus te mostra. E vai ter momentos que muitas vezes você vai estar fazendo coisas que para o homem é injusto. Um homem pode olhar para você e dizer: não, mas isso não está certo. Não está certo na visão dele, na visão dela, na percepção dela, na percepção dele. E você precisa ter dentro do seu coração: eu busco a justiça de Deus. E quando eu busco fazer o que Deus está me mandando, a opinião dos outros não me importa. O que os outros estão vendo também não me importa. Eu simplesmente continuo seguindo para o alvo, que é Cristo, que é a minha salvação. Quando eu continuo fazendo o que Deus está falando para eu fazer, eu vivo em justiça. Estou fazendo o que Ele está me mandando. É o que Deus te manda fazer, que é a justiça.
Ele continua e ele diz assim, que busca o Senhor. Ele conhece quem busca ele. E o inimigo também conhece. Por isso ele te deu poder. Ele te deu autoridade. Só que a autoridade que Deus te dá não é a autoridade de governante. A autoridade que Deus te dá não é uma simples autoridade. É a autoridade. Você recebe autoridade no céu, na terra e no inferno. E para quem não entende, como Esaú, entrega a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas quem entende o que é autoridade no céu e o que é autoridade no inferno, ele não quer trocar a autoridade dele por nada. Porque aqui na terra, autoridade significa respeito. Quando você é respeitado, você é uma autoridade. De alguma maneira. Aqui na terra você precisa ter graduação, estudar, ter um bom trabalho e por aí vai. Deus ele não olha nada disso. Ele olha a sua busca, a presença dele. A intimidade, o seu querer, a sua vontade. É mundana ou é para o reino do céu? Isso que Deus olha. E quando ele vê isso e ele te dá o poder e a autoridade, lá no céu, quando a sua oração está chegando, os anjos já sabem quem está orando para poder levar até o Pai. E lá no inferno, o diabo também sabe. Ele já diz, é ela, é ele que está orando. Preciso fazer alguma coisa para parar. Entenda que os ataques, as aflições, virão todos os dias. Você decidiu ser bom? Você decidiu ser justo? Você decidiu dar ouvido ao que Deus está dizendo para você? Você será atacado, bombardeado. Mas você precisa se lembrar do que Deus disse. E Ele disse, olha, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita. Mas só que você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido não é porque você é especial. Eu não vou ser atingida não é porque eu vou ser especial. É porque eu decidi buscar a justiça de Deus. E quando eu busco a justiça de Deus, eu ouço o que Ele está dizendo para mim. E se Ele está dizendo que 1000 vai cair, 10.000 vai cair, e eu não vou ser atingida, eu posso me lembrar de Moisés abrindo o mar e levando aquela multidão de ex-escravos para a liberdade. E não molharam nem os pés. Eu só preciso crer. Está caindo? Deixa que caia. O importante é que não vai me atingir. O que as pessoas falam não pode me atingir. O que as pessoas pensam não pode me atingir. O que acontece à minha volta não pode me atingir. Nós, seres humanos, somos falhos, porque somos humanos. Aqui estamos sendo aperfeiçoados para viver eternamente no céu. Mas enquanto estivermos aqui, não somos perfeitos. Então a perfeição é algo que só Jesus alcançou. Mas quando a minha tentativa de ser justo, ela permanece em mim, pode chover aflições, pode acontecer o que for. O que prevalece é a palavra de Deus. Eu estou protegida. Eu estou guardada. Como? Por quê? Onde? Não me interessa. Eu só preciso saber que eu estou protegida. Eu estou guardada. Assim você precisa pensar. Ele falou, acabou. Confia. Todas as promessas que Deus tem para você, Ele vai cumprir na sua vida. E você pode acelerar o processo, como você pode procrastinar o processo. E ele pode demorar muito a chegar. E a escolha é sua. Se você quer expulsar o medo, aproxime-se de Deus. Busque a justiça dele, ouça o que ele está dizendo para você. Faça o que ele está te mandando fazer. Acelere o processo. Para Deus, um dia é 1000 anos. E 1000 anos, um dia. Ele está dizendo para mim e para você,
Eu posso mudar a sua história num piscar de olhos. Só preciso que você creia. Quando você crê, você vê a glória de Deus. Aqui ele continua e ele diz assim: sim, pense em Abraão, seu pai, e em Sara, que os deu à luz. Vocês estão com medo por serem pouco em números? Mas lembre-se que Abraão era apenas um, quando eu o chamei. Apesar disso, eu o abençoei, e ele se tornou uma grande nação. Eu e você, nós fomos chamados por Deus. Aí Deus está pedindo para mim e para você, para nós pensarmos, como será que foi a vida de Abraão? 20 anos esperando uma promessa. Tudo dizia contrário a ele. Tudo vivia de forma contrária a ele. Sara já era velha, ele já era velho, ele queria ser pai, ela queria ser mãe. Como foi essa espera? Você acha que foi fácil? 1000 caiu do lado dele, 10.000 caiu à direita dele. As pessoas discriminaram ele, as pessoas falaram dele. Sabe o que ele fez? Simplesmente ele creu. E por isso hoje nós temos ele como nossa referência. Ele é o nosso pai na fé. Ele teve paciência. Ele esperou. Ele conseguiu, em meio a toda a agitação do mundo, aguardar o cumprimento da promessa. E Deus está falando para mim e para você: eu tenho uma promessa na sua vida e eu vou cumpri-la. Simplesmente aprenda a esperar. Esperei com paciência no Senhor. Quando eu e você aprende a esperar com paciência no Senhor, Ele se inclina para nós e Ele traz aquilo que Ele prometeu. Então, eu e você, neste dia de hoje, só precisamos buscar a justiça de Deus. É o que Ele está falando que importa. Não se preocupe com os demais. Não se preocupe com mais nada. Se Ele te guarda, não se preocupe com mais nada. Simplesmente faça aquilo que Ele está dizendo para você fazer. E os planos de Deus irão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada por falar aos nossos corações. Quantas são as vezes, Pai, que deixamos o medo, que deixamos as aflições tomar conta da nossa vida, do nosso coração, e o Senhor vem nesta manhã e diz: não se preocupe, não tenha medo, não fique aflito, porque o que eu abençoo está abençoado, o que eu protejo está protegido, o que eu digo está consumado. Nós só precisamos crer, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Sabemos que nunca estamos só. O Senhor sempre é conosco, o Senhor sempre está com a gente. O Senhor sempre está nos conduzindo, nos direcionando, nos ajudando. Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Criador, o autor e o consumador da nossa fé. Tu és a razão do nosso viver. E nós Te amamos, Deus. Declaramos ao Senhor o quanto Te amamos, Deus. O quão importante é para nós Te servir, Te adorar, cumprir o plano do Senhor aqui nesta terra. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez e está fazendo em minha vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Abra o entendimento de outras pessoas como o Espírito Santo abriu o seu. E assim iremos crescer em graça
e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.